segundos anos e terceiros anos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim. Já estão prontos para mais uma aula de geografia aqui, ó, com a professora Dircélia? Já? Então tá bom, vamos lá. Então, vamos nos lembrar dos nossos combinados, aqueles combinados de sempre, de ter as mãos sempre limpinhas, certo? De ficar em casa, que é o melhor lugar para a gente ficar agora, também de organizar esse espaço onde nós vamos estudar e os nossos materiais, né? Nós precisamos organizar cada um deles. Então vamos lá. Você já separou aí o seu caderno ou a folha que você vem anotando as nossas atividades? E você também já separou o lápis de escrever, a borracha, apontador e lápis coloridos? Sim? E o que mais nós precisamos? De um espaço para a gente apoiar o nosso caderno na hora de escrever, né? Ou um livro firme ou uma caixa. Tudo bem? Então tá bom. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar e já volto. Tudo bem? Já se organizaram? Então vamos lá! Se está tudo pronto, vamos iniciar a nossa aula. E como sempre, iniciamos fazendo uma boa revisão de tudo que vimos na aula anterior, certo? Porque assim a gente continua aprendendo sempre. Tudo bem? Então vamos nos lembrar do que falamos na aula passada? Falamos ainda de paisagens, certo? Isso, vimos muitas paisagens e conversamos, por exemplo, como as paisagens se transformam, o que pode transformar as paisagens. Aí nós descobrimos, olhem lá no slide, que ações da natureza podem transformar as paisagens. Vocês se lembram? Sim, né? Se lembram, eu sei que vocês se lembram. Aí, nós conversamos sobre cada uma dessas ações aqui, desses fenômenos. Depois, olhem lá o que nós fizemos. Completamos uma cruzadinha, foi uma super cruzadinha, certo? Olha que bacana como ela ficou bonitinha, completinha, né? Nós vimos que a neve, o furacão, o vento, o vulcão e o terremoto, por exemplo, são alguns dos fenômenos que podem modificar as paisagens. E na sequência, crianças, também conversamos que os seres humanos modificam as paisagens, né? E para isso nós observamos várias paisagens, várias fotografias em épocas diferentes de um mesmo lugar, né? Vamos observar aqui a primeira? Vamos lá, vamos relembrar, né, o que estudamos na aula passada. Vamos observar ali, ó, uma imagem da rua José Bonifácio, que fica no centro da cidade, em 1920, essa em preto e branco, e a outra em 2019. Certo? Aí nós observamos alguns dos elementos que foram aparecendo, né, que apareciam na paisagem. Olhem lá, a catedral, né, vejam que ela aparece nas duas imagens. E observamos também esta construção aqui, ó, que eu destaco na fotografia colorida de 2019. Ela também está presente aqui, vejam que a professora destacou, só que a foto, elas estão em uma posição um pouquinho diferente, tá bom?
Mas também falamos, né, sobre outros elementos. Em 1920, a circulação de carroças pelo centro da cidade. Isso já não é tão comum, né? Inclusive, nesta rua, nós temos apenas a circulação de pedestres atualmente, né? Nem carros passam por ali. Aí eu destaquei também, né, olha, uma construção lá no fundo, que na fotografia atual de 2019 já não aparece, observem, ó, não aparece. Quantas mudanças nas paisagens, né? Depois, eu também trouxe para vocês uma sequência de fotografias aéreas da região do Parque Barigui. Não é verdade? Vocês se lembram? Mostrando para vocês o quanto aquela região foi alterada, né? Por conta de uma necessidade da população, por conta das enchentes que aconteciam na região do Rio Barigui. Houve a necessidade de se resolver essa questão. Então, a construção do lago do Parque Barigui ajudou e minimizou essas enchentes, certo? Vamos observar as imagens. Olhem só. Em 1952, né? Ainda a imagem sem o Lago do Parque, que só foi construído, né, em 1972. Depois a segunda imagem é do meio, já o Lago do Parque aparecendo, né? E depois em 2020 também já uma imagem colorida, né, do Parque Barigui, o lago ali, né, aparecendo. Certo? Observem também a diferença nas construções. Essas imagens estão interessantes lado a lado, porque na imagem de 1952 não há essa presença de tantas casas, observem. Né? A gente tem que acostumar o olhar assim para ir percebendo as diferenças, né? Mesmo sendo em preto e branco, é possível perceber que aumentou demais o número de construções do entorno do parque de 1952 para 2020. Quanta coisa nós aprendemos, né, crianças? Meu Deus do céu, quantas aprendizagens! Vocês se lembram que eu trouxe outra sequência de imagens que também mostra uma importante mudança na paisagem? Lembram? Vamos observar lá na tela. Região do Trevo do Atuba, olhem só. Em 2004, né, aquela região ali a professora mostrou, destacou uma área arborizada, né? Depois em 2010, que essa área, né, essas árvores saíram dali, foram retiradas para a construção de um residencial, né? Certo, as pessoas precisam de moradias, é claro, né? Mas isso vai impactando na paisagem, né? Às vezes nem de forma tão positiva assim. E isso a gente precisa conversar um pouquinho mais. E é o que nós vamos falar na aula de hoje. Mas antes, vamos lembrar também que eu mostrei para vocês duas imagens de uma ponte e de um túnel, conforme vocês observam, né? E aqui a gente destaca que por uma necessidade do ser humano de deslocamento, de transportar cargas, se deslocar, de circulação de cargas e pessoas mesmo, os seres humanos constroem pontes e constroem também túneis, né? Para que isso seja mais facilitado, mais agilizado, não é verdade? Na sequência, nós fizemos atividades, né? E eu pedi para vocês, crianças do segundo e do terceiro ano, pensarem um pouquinho no bairro de vocês ou mesmo na cidade, né? Pensando assim, o que mudou, né? E por que houveram mudanças, certo? Vocês conseguiram realizar essa atividade? Conseguiram identificar algumas mudanças? Pequenas que sejam, às vezes um calçamento, uma rua, enfim, que foi modificada, a construção de um posto de saúde, de uma escola, de uma creche, enfim, a derrubada de umas árvores para a construção de um outro imóvel. Enfim, são todas mudanças que podem acontecer nas paisagens. Tudo bem? Então, crianças, na nossa aula de número 16, nós também vamos falar sobre paisagens, mas nós vamos falar um pouco mais sobre os problemas que ocorrem nas paisagens, certo? Porque infelizmente alguns problemas surgem, né, devido às alterações causadas nessas paisagens. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, eu trago duas imagens para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Olhem lá. Primeira delas, estão observando? Primeira delas, né, uma paisagem bem natural, né, temos ali uma pessoa, né, observando essa paisagem, um espaço agradável, elementos naturais prevalecendo nessa paisagem, certo? Na segunda imagem, nós temos uma cidade, né, estão observando? Prédios. Observem que essa cidade arborizada, limpa, aparentemente, né, limpa,
Ali nós temos placas de energia solar. Nossa, parece uma cidade bem sustentável. E exatamente isso, aquela segunda imagem representa uma cidade bem sustentável. O que quer dizer uma cidade sustentável? Uma cidade que se preocupa, né, com a qualidade de vida, que não pretende agredir, né, os recursos naturais, pretende em reutilizar a energia do sol, enfim, repensa todo o seu sistema para que haja ali uma vida de qualidade. Bom, e agora fica a seguinte questão para a gente pensar. Como estão as paisagens que você conhece? Será que as paisagens que nós conhecemos são parecidas com aquela primeira paisagem supernatural, ar puro, né? Animais, biodiversidade, vegetação intocada? Ou é uma cidade super sustentável, que usa energia solar, que recicla seu lixo, que é limpa, né? Onde os seus cidadãos pensam muito bem a questão do consumo, né? Consciente. Será? Quais, né? Que tipo de cidade nós estamos vivendo? E é isso que a gente precisa conversar hoje. Como estão as paisagens que você conhece? São paisagens naturais, bem preservadas, cidades sustentáveis, ou você identifica algum problema? E aí, crianças? Essa cidade sustentável é isso que eu falei, onde tudo está em ordem, né? Numa harmonia. Será que as nossas cidades têm alguns problemas? O que vocês acham? Ao longo das nossas aulas falamos de várias coisas, né? E eu acho que existem alguns problemas, né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre os problemas ambientais que existem nas nossas cidades. Você identifica algum problema ambiental aí, no local onde você mora? Ou na nossa cidade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Trago agora uma sequência de imagens que mostram alguns problemas que são considerados problemas ambientais, problemas do ambiente, né? Não são saudáveis. Vamos observar cada uma delas e vamos conversar sobre elas. Olhem só, esta primeira imagem. O que está acontecendo aqui? O que será que aconteceu, gente? Olhem esses carros, essa água. Vocês sabem o nome disso, desse fenômeno que está representado nessa imagem? Vocês sabem? Ah, sabem? Já ouviram falar? Não lembra o nome? Enchentes, olhem lá. Enchentes, exatamente. Vamos voltar a observar a imagem. Observem que a água subiu, olha, ao limite que está entrando dentro dos carros. Isso aqui é uma enchente. E as enchentes acontecem muito nas cidades, né? Uma cidade sustentável não deve ter enchentes. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. As enchentes são um fenômeno natural. Quando chove muito, é normal que os rios se encham, né? E transbordem, né? Para o lado, né? Para suas margens ao lado. No entanto, as enchentes se tornam um problema sério nas grandes cidades. Porque elas acabam invadindo, né, as pistas, como acontece nessa imagem que a gente está vendo, as casas. Então elas se tornam um problema, porque as cidades têm pouco lugar para os rios, não é verdade? Os nossos rios são todos escondidinhos ali, ó, ninguém nem vê direito. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Às vezes cheios de lixo, o que também prejudica no momento de muita chuva. A falta de árvores também prejudica, intensifica essa enchente, né? Às vezes ocupamos regiões muito próximas aos rios. Então, quando naturalmente essa água sobe, quando acontece, né, uma chuva grande, vai entrar dentro de muitas casas, né? A impermeabilização do solo. O que é isso, professora? Esse monte de calçadas, asfalto nas cidades também impedem que a água da chuva entre pelo solo e acabam escorrendo. E daí rapidamente chegam no rio e rapidamente eles enchem, certo? Então eles se tornam um problema sério nos centros urbanos, né? E muitas vezes águas poluídas acabam afetando, né, a saúde das pessoas, inclusive. Vejam bem quantos problemas, né, criança? Que problema sério. Você já viu uma enchente? Já percebeu? Não é nada legal, né? Bem complicado. Então, agora eu tenho mais uma foto aqui para mostrar para vocês. Observem comigo. O que está acontecendo aqui? Olhem só o que aconteceu com esse barranco. Ou essa encosta. A gente fala encosta na geografia. O que aconteceu? O quê? Desabou? Isso.
aconteceu um deslizamento. Olhem lá a palavra. Um deslizamento de terra, né? Então, parte desse morro veio abaixo. Isso é um problema bastante sério, né? É um fenômeno também natural, mas que também é intensificado pela ação do homem. Sim, quando tira a vegetação daquela região e deixa, muitas vezes, aquele solo exposto, né? E daí a ação da chuva pode fazer com que ela parte daquele morro, daquela encosta, vá para baixo, né? E quando nós temos moradias, casas ali, o problema é mais sério ainda. Que problema, né? Daí torna-se um problema ambiental. Vamos seguir? Olhem outra imagem, o que isso parece para vocês? Observem bem. Olhem, árvores ali cortadas, troncos caídos. Qual é o nome que damos a isso, hein, crianças? Vocês sabem me dizer? Qual é o nome? Desmatamento. Isso mesmo, muitos já sabem, já ouviram falar, né? Vou destacar aqui, ó, vou colocar a palavra lá. Desmatamento. Olhem só. Então, esse é um outro problema ambiental sério, porque muitas vezes áreas são devastadas, desmatadas, né? E não são reflorestadas depois. Então isso também é um problema ambiental, porque nós bem sabemos da importância da vegetação, né, para a qualidade de vida, para a qualidade do ar das regiões, certo? Das nossas cidades, por exemplo. Na sequência eu tenho outra imagem. Vamos ver se você descobre qual é o problema ambiental que acontece lá. Vamos lá? Quero ver. Olhem esta imagem. O que vocês observam nela? Fogo, muito bem. Uma vegetação, uma floresta, troncos, né? Árvores, isso mesmo, fumaça. Então, crianças, o que esta imagem representa? Que problema ambiental está aqui representado? Vocês sabem me dizer o nome desse problema? Ah, vocês estão espertos, queimadas. Isso é um problema seríssimo também. Queimadas. Ele prejudica demais a floresta, a biodiversidade, porque vejam, não é só as plantas que são queimadas ali, os animais fogem, muitos animais morrem, então nós temos um problema ambiental seríssimo, né? Que temos que pensar quantas espécies são perdidas e morrem ali com uma queimada acontecendo, muito sério. Além do mais, além da própria queimada que vai devastar uma área, nós temos a questão da fumaça, que também prejudica o ar. E daí, nós temos a poluição do ar. Exatamente, né? Então, vejam bem, que sério tudo isso, crianças. Agora eu trago aqui outras duas imagens que retratam a poluição do ar. Observem essas imagens. O que nós temos aqui? A primeira delas, o que é? Um trânsito, né? Congestionamento, muito provavelmente. Ó, vou escrever aqui, ó, congestionamento ou engarrafamento. E na segunda imagem nós temos o quê? Uma fábrica em pleno funcionamento. Observem a chaminé da fábrica. Que nós temos ali saindo o quê? Né? Fumaça, exatamente. Então nós temos nessas imagens a representação da poluição do ar, que é um problema seríssimo também, um problema ambiental que a gente precisa enfrentar, né? Então os carros muito poluentes, né, precisam ser repensados esses automóveis para poluírem cada vez menos o ar. As fábricas também, incluindo filtros, né, em todo o seu sistema para liberarem, né, uma fumaça menos poluente. Então, são questões importantes para a gente pensar. Agora, eu tenho outra sequência de imagens que mostra outro tipo de poluição. Que poluição é essa? Olhem lá um litoral, né? Parece uma praia. O que nós temos ali? Lixo. E do outro lado? Uma montoeira de lixos também. Nós temos aqui a poluição pelo lixo, pelos resíduos, né? Resíduos sólidos ali neste caso. Então esse é um problema seríssimo que a gente enfrenta nas grandes cidades, né? Então essas transformações nas paisagens muitas vezes acontecem pelo excesso de produção de materiais, enfim, pelo consumo excessivo, ok? Na sequência, nós temos outro exemplo de poluição. Observe as imagens. Aqui, que poluição é essa? O que está poluído ali? A água, muito bem. Poluição das águas, gente. Esse é um problema sério. E já falamos aqui ao longo das nossas aulas, né? Será que tem qualidade de vida nessas águas? Será que tem animais vivendo nessas águas? O que vocês acham?
Será que a condição, né, o oxigênio da água, né, tá bom, tem qualidade? O que vocês acham? Acho que não, né? Então isso é um problema sério. Será que tem esgoto nessas águas? Talvez tenham, né? Pelas características ali que a gente observa nas imagens, tá bem complicado. Então aqui nós temos um outro tipo de poluição seríssimo, certo? E depois eu trago outras duas imagens. Vamos observar? O que será que essas imagens representam? Uma obra acontecendo e um trânsito, né? Uma grande cidade, muito trânsito ali. Vocês acham que aqui nós estamos representando que tipo de poluição? Poluição sonora, barulho, exatamente, né? O barulho excessivo provocado, né? Pelas obras, pelas máquinas, numa obra que acontece numa cidade, pelo trânsito, pela buzina, por som alto, enfim, tudo isso provoca uma poluição sonora, né? Que também agride os ouvidos da gente, que também é um problema ambiental que a gente tem que pensar. Não há um espaço de qualidade, né, um local de qualidade de vida onde há muito barulho, certo? Depois, tenho aqui outras imagens para vocês. Olhem lá. E aqui, que poluição será essa? Observem bem. Quanto outdoor, quanta propaganda, né? E na segunda imagem tem um poste ali, ó, que está mostrando, né, uma propaganda. Aqui nós estamos falando da poluição, quem sabe? Visual, exatamente. Essa poluição causada pelo excesso de informação, de outdoor, de letreiros, de placas, né? Existe, por exemplo, aqui em Curitiba, uma lei que regulamenta um pouco dessas propagandas. Nos postes, por exemplo, não é possível colar, né, propagandas, né? Não é correto. Certo? Então é uma poluição visual que também, né, não deixa aquele espaço harmônico, enfim, e agride de alguma forma o nosso olhar. Tudo bem? Na sequência, outras imagens. Observem, aqui a agricultura, né? Temos ali, ó, um agricultor de um lado, ali um maquinário, que estão muito provavelmente, né, fazendo uso de pesticidas e agrotóxicos, que podem poluir tanto o solo, poluição do solo, e a água também. Isso é um problema seríssimo, né? O lixo também pode poluir, obviamente, a professora acabou não falando, também pode poluir o solo, a água, enfim, né? Mas aqui a gente destaca esses produtos utilizados na agricultura, né? Ou mesmo nas fábricas, que também podem poluir o solo e a água. Quantas questões, não é mesmo, criança? Quantos problemas ambientais estão aí presentes nas cidades, certo? Então, agora eu quero saber se vocês estavam bem atentos à aula e perceberam todos esses problemas. Porque agora a gente vai brincar. Isso mesmo. Vamos fazer um quiz? A professora pergunta aqui e você responde aí do outro lado. Pode ser? Todos eles envolvendo problemas ambientais, né? Poluição, principalmente. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo? Então tá, eu leio aqui a pergunta, leio também as questões e você diz qual é a resposta, certo? Vamos à primeira, acompanhem com a professora. Olhem só, os esgotos das casas, dos estabelecimentos comerciais e das fábricas podem poluir rios, lagos e mares. De que tipo de poluição estamos falando? Qual será, crianças? Vocês entenderam a pergunta? Os esgotos das casas, os estabelecimentos comerciais e das fábricas podem poluir os rios, lagos e mares? Que poluição será essa? Vamos observar quais são as alternativas? Vamos lá. Poluição da água? Poluição do ar? Ou 3, enchente? Tá fácil ou tá difícil? O que vocês acham? Hein? Alguém aí já tem uma dica? Já tem uma resposta? Ah, já tem, né? Muito bem. Qual é? Poluição da água. Muito bem, olhem lá. Destaquei em vermelho, exatamente, né? Os esgotos, né, das casas, das indústrias, dos comércios é um grande problema. Ele tem que ter um destino correto. Ele não pode ser lançado diretamente nos nossos rios, né? Porque senão, sim, eles vão poluir. Então, eles devem ir para a coleta, né, de esgoto, para a rede de esgoto, né, ou então para as fossas sépticas dos imóveis. Certo, crianças? Então vamos lá, continuando. Qual é a próxima questão? Acompanhe.
É a poluição causada pela fumaça lançada por fábricas, escapamentos de automóveis e queimadas. Acho que essa tá fácil, né? Poluição causada pelos automóveis, fábricas e até mesmo pelas queimadas? Vamos ver as alternativas. Deslizamento de terra? Poluição da água? Ou poluição do ar? Nós estamos falando de qual poluição? Vocês sabem? Sabem, né? Poluição do ar, olhem lá. Exatamente, a número 3, poluição do ar. Vocês estão ligadinhos, hein? Na sequência, tenho mais uma pergunta para vocês. Vamos ver qual é. É causada por ruídos excessivos, veículos, máquinas e indústrias. Vamos ver as alternativas? 1. Poluição do ar. 2. Poluição sonora. E 3. Poluição pelo lixo. Puxa vida! E aí, tá fácil ou tá difícil? Vamos ler novamente a questão. Olhem lá, é causada por ruídos excessivos. O que é ruído excessivo? É barulho mesmo, né? Muito alto, que podem vir de veículos, de máquinas, indústrias e muito mais. Vamos lá, qual é? Poluição sonora. Isso mesmo, crianças. Parabéns, poluição sonora. Vamos a mais uma questão? Vamos lá. A solução para esse problema é eliminar o excesso de fios elétricos, cartazes e propagandas, deixando apenas o necessário. Eliminar cartazes, propagandas, fios elétricos. Que poluição é essa? Vamos ver? 1. Poluição pelo lixo. 2. Poluição do ar. Ou 3. Poluição visual? Qual será? O que vocês acham? Já sabem, né? Poluição visual, isso mesmo. Olhem lá, vamos destacar. Poluição visual. Crianças, vocês estão de parabéns, atentos às aulas. Isso, ó, joia, parabéns, ponto para vocês. Agora, vamos iniciar a nossa primeira atividade de registro? Então, vamos lá, pegue seu material que nós vamos anotar. Olhem só, atividade 1. A pergunta é a seguinte: quais problemas ambientais existem no bairro ou cidade onde você mora? Então, vamos pensar um pouquinho aqui com a professora. Será que aí onde você mora, você pode pensar no seu bairro, ou no bairro da sua escola, se não for o mesmo bairro, ou mesmo na cidade? Você identifica algum desses problemas ambientais que nós falamos aqui? Deslizamento de terra, queimadas, enchentes, ou poluição visual, sonora, do ar, enfim, qualquer uma delas. Vocês identificam? Basta vocês listarem essa poluição que vocês percebem. Tudo bem? Alguns minutinhos para vocês e eu já volto.
Tudo bem, crianças? Conseguiram registrar todos os problemas ambientais que você identifica aí no seu bairro ou na nossa cidade? Certinho? Foram muitos ou foram poucos? Estou curiosa para ver essa lista. Mas agora a professora vai passar aqui a próxima questão desta atividade. É a letra B. Basta você colocar no seu caderno letra B e fazer o que a professora está pedindo. Observem, represente um desses problemas em seu caderno ou folha. Isso, escolha um desses problemas ambientais aí e faça a representação dele. Tudo bem? Então eu já volto.
Conseguiram, crianças, fazer esse desenho, essa representação? Muito bem, estou curiosa para saber qual problema ambiental você representou, porque agora vamos anotar a letra C. Isso, a letra C. O que é a letra C? Vamos ver o que a professora quer de você. Que solução você daria a esse problema? Qual é o problema aí que você identificou? E que solução você daria a esse problema? Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho e pensar numa solução para ele? E registrar no seu caderno. Basta anotar a letra C e resolver, certo? Eu já volto.
Tudo bem, crianças? Conseguiram concluir as atividades? Bom, se você não concluiu, você já sabe. Depois você termina, certo? Então tá, porque a nossa aula chega ao fim. E agora vamos fazer a nossa revisão? Vamos lá, acompanhem comigo. Hoje, na aula 16, identificamos diferentes problemas ambientais, suas causas e efeitos. Identificamos os tipos de poluição mais comuns nas cidades. E na sequência, fizemos várias atividades, certo? Muitas mesmo, não é? Então, agora a professora Dircélia se despede de vocês, deixa, olha, um super beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!